paz do Senhor, queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos aqui para mais uma aula, na qual hoje estaremos falando sobre a lição 3 do segundo trimestre de 2026, cujo tema é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, você que está aí com a sua lição, com a sua Bíblia, vamos estudar um pouquinho sobre este assunto. Então, a lição de hoje nos traz o textuário lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz o seguinte: E disse Sarai a Abraão, o Abrão, né? Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Essa lição nos apresenta a verdade prática ao seguinte texto, que diz: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Leitura em classe, nós temos aqui em Gênesis capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com a sua Bíblia ou com a sua lição aí aonde você estiver, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei soberanamente a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael. Portanto, o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a sua mão e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Porque por isso se chama aquele poço de Lai Roi. Eis que está entre Cádiz e Beré.
E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Queridos, aqui nós temos esse texto longo, mas algo aqui, alguns objetivos para falarmos sobre esse tema nesta lição. Primeiro objetivo que a lição apresenta é a tentativa de Abraão em ajudar a Deus, tá? Aqui essa lição apresenta a tentativa, né, de Abraão em ajudar a Deus. Segundo objetivo, explicar as consequências de agir por conta própria. E o terceiro objetivo diz aqui que é encorajar os alunos aqui a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Aqui nós vemos, nesta passagem, a introdução nos trazendo o seguinte texto. A lição diz o seguinte: Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição nós meditaremos, né, sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Queridos, sem dúvida, Abrão procurou ter um relacionamento normal com Sarai. Não obstante, as suas respectivas idades aqui. Mas ela era muito formosa e motivo de atração sexual para o seu esposo. Quando nós vemos que após o casamento deles, dentro de pouco tempo, eles tiveram a constatação de que ela era estéril. E diante de tal fato e das promessas de Deus, Abrão esperou no seu cumprimento. Porém, Sarai não teve a mesma paciência. Inquietou-se em seu coração, vendo o tempo passar, e então falou para o seu esposo: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abrão habitara em Canaã, né, na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: o meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão.
faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei soberanamente a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laim Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 16, versículo 2 até o 16. Pastor, quando olhamos para esta passagem, nós vemos o primeiro tópico da lição, falando sobre o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Aqui nós vemos algo interessante quando falamos sobre o pai da fé. Quando Abrão questionou a Deus, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno, Eliezer, né? Seu mordomo ali, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. Agora, o seu herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos se seguiam e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, sentindo o grande problema que envolvia a idade avançada do esposo e a sua própria esterilidade, imaginou uma solução. Uma solução humana. Na verdade, um atalho para ver o impossível acontecer. Aqui nós vemos a impaciência na espera. Tomou o lugar da fé nas promessas. Na sua opinião, meus queridos, na opinião ali de Sarai, a resposta era o costume da pátria de onde vieram. Então esse costume dizia que a esposa sem filhos, ela tem de oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A descendência seria considerada sua. Então Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar, que ela ofereceu a Abrão. Vamos ler aqui no primeiro ponto, o plano para ajudar a Deus, na lição. Ela diz o seguinte: quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria.
O herdeiro seria o filho seu, de suas entranhas, ou seja, filho natural nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpriu. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse ali a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse ali um filho, né? A impaciência tornou-se maior do que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Então aqui nós vemos que, com interesse sincero no coração, Sarai fez o que nenhuma mulher gostaria. Chamou Abrão, seu marido, quando ele já tinha por volta de 85 anos, e lhe propôs entregar sua serva. Aqui nós vemos que Agar, bem mais nova que ela, para que pudesse ter um filho, né, que seria contado como sendo seu, né, de Sarai. Agora, o pai da fé, Abrão, não orou a Deus buscando sua direção sobre o tal arranjo, né? E parece-nos que aceitou a estranha ideia ali de pronto. Então, foi um grande momento de fracasso em sua fé perante Deus. Agar acatou a proposta de tornar-se mulher de seu senhor. Abrão a tomou e ela engravidou. E aqui nós vemos que ela não soube ser grata e honrar a sua senhora. Porque a partir dali ela passou a zombar de Sarai, menosprezando-a, como fala em Gênesis capítulo 16, versículo 4. E por esse motivo, Sarai chamou seu marido e ele disse de sua decepção ali, né, por ter lhe dado a sua serva egípcia, como fala em Gênesis capítulo 16, versículo 5, né? Então aqui na lição fala, né, no segundo ponto, Abrão aceita o plano de Sarai. E no terceiro aqui, Agar zomba de Sarai. Agora, o segundo tópico desta lição, nós temos aqui as consequências de agir por conta própria. Vamos ler o primeiro ponto? Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. Aqui nós vemos que as primeiras foram a competição e a soberba. Agar, sua serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão ali para o clã. Então aqui nós vemos que Deus não precisa de arranjo ou atalho para cumprir as suas promessas. Ele disse ali em Jeremias capítulo 1, versículo 12, né, ele disse a Jeremias, e disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos, Deus é fiel em sua onipotência. Ele faz tudo o que quer. Em sua palavra, ele diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, ele fala, operando eu, quem impedirá? Então, quando alguém deixa de crer na palavra de Deus e busca outras soluções, sempre resulta em problemas sérios. Emoções
profundas e intensas no coração de cada participante estavam ali emaranhadas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Aqui vemos que Agar, ela ficou arrogante, entendeu? Com a sua senhora, e Sarai ficou amarga e abusiva. Indo ao marido, ela o acusou de privá-la dos direitos básicos de esposa e exigiu que tomasse uma atitude. Então, era contrário ali ao costume da pátria de onde viera as esposas servas mostrarem desrespeitos à esposa principal. Então, Abraão recusou punir Agar, mas permitiu que Sarai agisse ali como quisesse. Tá? O mesmo costume que permitia uma esposa substituta ali não permitia a expulsão dessa esposa depois que ela ficasse grávida, qualquer que fosse a sua atitude. Mas Sarai era diligente. Sarai, ela afligiu-a, forçando a moça a sair. E é aqui que nós vemos o conflito familiar. Não tardou aqui e as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestaram. Então a primeira delas foi a ingratidão de Agar, como a lição fala, né, para com a sua senhora, mesmo sendo honrada pelo ato generoso, embora errado, de ter ali sido colocada nos braços de Abrão, para que este pudesse ter um filho e a promessa de Deus se cumprisse, a serva egípcia se comportou como uma competidora. Ela passou a desprezar sua senhora, certamente ali lhe causou inveja e mal-estar também, né? Talvez tenha ali dito a Sarai, ó, tá vendo? Ele me ama mais do que a você. Você é estéril e eu estou grávida. Palavras como essas, né? Se foram ditas, podem ter feito doer grandemente o coração de Sarai. Provavelmente ela se arrependeu de ter tido a ideia ali de entregar, né, a sua serva a Abrão. Mas já era muito tarde. O estrago emocional ali já estava feito. Por isso, nós devemos anotar ali que nossas decisões, meus queridos, devem ser postas diante de Deus. Em oração, como diz ali a oração do Pai Nosso, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O segundo ponto aqui, do segundo tópico, fala sobre a fuga de Agar. Ali a lição diz o seguinte: Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então, o patriarca responde: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento, uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Olha só que interessante. Isso aqui é muito profundo. Aqui, diante da ingratidão de Agar, Sarai tornou-se sua adversária. Protestou junto a Abraão pelo grande mal-estar, né? Como fala ali em Gênesis 16:6, né? E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai,
e ela fugiu de sua face. Então aqui a decisão de Sarai em acordo com Abraão, mas fora da vontade de Deus. Ali provocou grandes constrangimento à família e a todos os envolvidos. Nós percebemos o desconforto da esposa. Abraão deixou a cargo dela a solução do problema. E esta, sentindo-se ali grandemente constrangida e ameaçada, fugiu grávida e sem apoio daqueles que poderiam ajudá-la num momento tão crítico da sua vida. Então, aqui nós podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, como a lição falou, sem experiência, num tempo em que não havia qualquer assistência médica, né? A lição diz também, saiu de casa errante, sem destino certo, sem comida, sem água. Ela foi para o deserto. Então aqui nós vemos como uma decisão sem a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus, sem consultar a Deus, pode trazer graves consequências. No terceiro ponto, nós vemos aqui que Deus entra em ação. A lição diz que Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Olha só que interessante. Como Deus é maravilhoso. Ele não deixa nada por fazer. Depois de sua atitude impensada, Sarai praticamente obrigou Agar a sair de sua casa. Não tendo mais ambiente, Agar agora fugiu sem destino, mas Deus tudo vê. Mesmo sabedor dos fatos, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, junto a uma fonte. Como fala em Gênesis capítulo 16, versículo 8. Né? E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela pode ter pensado que estava abandonada, que ninguém mais se importava com a sua situação, porém Deus entrou em ação. O anjo lhe falou, no versículo 9 diz: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aqui não deve ter sido fácil para Agar. Presta atenção nesse detalhe. Não deve ter sido fácil para Agar, afinal, ela foi colocada numa situação que não procurou. Fugiu e viu-se obrigada a passar pela grande humilhação de retornar à sua senhora. Então Deus, ele tem seus planos. E seu anjo lhe fez promessas tão grandes que ela jamais imaginaria. Após a ordem ali de voltar para sua senhora, nós vemos que o anjo lhe disse:
multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos, como diz Gênesis capítulo 16, versículo 10 a 12. Agora, Agar deve ter sentido grande surpresa e alívio ao ouvir as palavras do anjo. Refeita ali do impacto das promessas, a serva de Sarai, cheia agora de ânimo, expressou sua alegria, né? Lá no versículo 13 e 14, ali diz: e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Por quê? Né? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lai Roi, né? Eis que está entre Cádiz e Bered. Então, aqui nós vemos, né, que Deus, ele faz promessas a Agar, né? E também promessas ali ao seu filho. No terceiro tópico, nós temos o título Deus que conduz a história. Primeiro ponto fala: o Deus que ouve e vê. Ali a lição diz: na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é: Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto e viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Nos planos de Deus, meus queridos, o primogênito de Abraão deveria ser Isaque, o filho da promessa. Porém, a impaciência de Abrão e de Sarai mudou a história deles. E o primogênito, em termos humanos, foi o filho que ele teve com Agar. Agora, no primeiro ponto, Deus ouve. O Deus que ouve, o Deus que vê, como nós lemos aqui, na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Como a lição fala, né? Privilégio. Que privilégio. Quando o anjo fala ali no capítulo 16, versículo 11, e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então o significado, ali Gênesis 16 e 11, né? Significado do nome Ismael é Deus ouviu, tá? Ou Deus ouviu-me. Então Ismael é para os muçulmanos um profeta. De fato, os muçulmanos reivindicam a primogenitura a Ismael, o pai dos árabes, né? Há momentos na vida dos servos de Deus, queridos, em que parece não haver nenhuma saída ou solução. Talvez você já tenha passado por essa situação. Mas Deus, ele é onisciente, sabe tudo a nosso respeito. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Agar se sentia só, abandonada, perdida, mas Deus se fez presente no deserto. O anjo lhe confortou o coração
com promessas maravilhosas sobre o seu filho com Abrão, servo do Altíssimo. Isso aqui prova que, mesmo havendo falhas nas atitudes humanas, Deus, ele ali, em seu grande amor e misericórdia, ouve e vê, né, a aflição dos seus servos. Não havia ninguém no deserto. Deus agiu em favor não só de Agar, mas de Abrão, seu servo. E honrou aquele filho que ali honrou aquele filho que ali não era o da promessa, né? Mas era filho do pai da fé. No segundo ponto, aqui diz: tudo conforme a sua soberana vontade. Vamos lá? A lição diz: nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve ali seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante, e em obediência ao que lhe dissera, o anjo deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Agar, e que envolvia a sua serva egípcia, Agar, né? Sarai e Abraão, né? Que envolvia a sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. E nós aprendemos, por intermédio da vida do patriarca Abrão, que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderia fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Olha só, um filho na sua velhice. Nos tempos de Abraão era comum o homem ter filhos em idade avançada. E o exemplo aqui, nós temos aqui Abrão, ele teve o seu filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade, como diz Gênesis 16 e 16, e para ele deve ter sido ali uma experiência muito impactante. A lição fala isso. E em obediência ao que lhe dissera o anjo de Deus, né, deu-lhe o nome de Ismael, embora aquele não fosse o filho que Deus lhe prometera. No terceiro ponto, aqui diz: o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis. A lição ainda continua: e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis de Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando-os, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz, ou da sua paz, né? Obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. Então, o Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Então, aqui nós terminamos, né, esses 3 tópicos. A conclusão da lição, ela diz o seguinte: os anos passavam
E Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo homem de fé, Abrão aceitou participar do plano da sua esposa. E o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram, né? E não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva eram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e, como afirmou o profeta Isaías, né, lá em capítulo 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, como o homem Abrão teve falhas, e isso prova que ninguém é perfeito. Mas os anos passavam velozmente, Abrão e sua esposa, eles ficaram impacientes pela demora do cuidado das promessas de Deus. Então, Sarai, sua esterilidade, imaginou que poderia fazer o arranjo, né, para ajudar a Deus ali. Então, vemos, né, que não deu certo. Não deu certo. Então, aqui nós vemos que nós podemos tirar uma grande lição deste fato, tá? Deus ele não precisa de arranjo ou atalho da parte humana. Ele disse, como diz aqui na lição em Isaías 43 e 13, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amém? Vamos para a revisão do conteúdo, nosso questionário desta lição. Primeira questão fala o seguinte: segundo a lição, o que Deus usa para forjar o nosso caráter? Resposta: o Senhor usa o tempo e espera para forjar o nosso caráter. Segunda questão: o que acontece quando deixamos a impaciência tomar o nosso coração? Resposta: quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo erros, muitos erros. Terceira questão, segundo o Salmo 40, versículo 1, como devemos esperar? Resposta: devemos esperar com paciência no Senhor. Quarta questão, quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? Resposta: as primeiras consequências foram a competição e a soberba. Quinta e última questão, como deveria se chamar o filho de Abrão com Agar? Qual o significado do seu nome? Resposta: Ismael é o nome. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Então, aqui finalizamos mais esta lição, a terceira lição do segundo trimestre de 2026. Desde já convido você a estar aí se inscrevendo em nosso canal, né? Pastor Davi Passos Estudos Bíblicos, que está ali no YouTube, também pode se inscrever. Nós temos aí slides também para estudos bíblicos e doutrinários e também para aulas de teologia, né? Você pode estar usando aí na sua igreja ou na sua escola, tá? Que Deus os abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de estar aí comentando e ajudando no engajamento desta matéria. Pai Santo, te agradecemos por mais esta aula, te agradecemos por mais
esta palavra, Senhor, que nós aprendemos aqui, Pai. Abençoa cada aluno, abençoa cada professor, e que este assunto, Senhor, venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo a cada coração, a cada vida que estará assistindo e estudando, Senhor, esta matéria, este tema, Pai. Abençoa a cada um, Senhor, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.